Boa noite, companheiros, companheiras. Queria cumprimentar a todos e todas que vieram à FETRAES nessa noite. Também aos petistas, às petistas que estão nos assistindo pela internet. O fato do PT transmitir esses debates nacionalmente é uma esperança de que esses debates, que reúnem plateias limitadas nos estados, possa contaminar quase 800 mil pessoas que até o momento, filiados e filiadas ao PT, estão aptos a votar no PED. Para que o PED seja um momento de debate político e não apenas de movimentação de máquinas eleitorais internas, é fundamental que os temas do nosso Congresso, cujos delegados e delegadas serão eleitos pelos que vão votar no PED, possa ser o eixo do processo que nós estamos realizando até 10 de novembro. O Congresso é chamado a atualizar o programa do PT. Atualizar o programa do PT significa, depois de 33 anos de vida, 10 anos à frente do Executivo Nacional, debater qual é o programa que o PT apresenta ao povo brasileiro para o futuro da nossa construção, das lutas democráticas e populares e da nossa perspectiva socialista. Não sei se a mesa quer interromper para a Luziane assumir a mesa. Companheira. Chamar a nossa presidenta, companheira Luziane, para tomar assento à nossa mesa. Posso continuar então, presidente? Valeu. Eu acho que pouca gente talvez tenha atentado na convocatória do nosso Congresso. O Diretório Nacional aprovou um diagnóstico. Depois de 10 anos de governo, tendo feito enormes transformações sociais no país, contribuído para a elevação social dos mais pobres, fortalecido um mercado de consumo de massas que se transformou, ao mesmo tempo, numa condição de inclusão e de desenvolvimento. O PT é confrontado com um balanço. As reformas democráticas e populares que compunham as diretrizes gerais para o programa de governo do companheiro Lula e para as diretrizes gerais do programa da companheira Dilma não foram efetivadas. E é esse o desafio que se coloca à reflexão do PT nesse momento. Quais são as condições que nós precisamos criar no país para que o país possa dar uma guinada à esquerda e para que nós possamos acumular forças para as reformas agrária, urbana, política, tributária e a regulação da mídia, que são 5 reformas essenciais para a democracia brasileira que nós não conseguimos efetivar. Ocorre que as conquistas sociais que nós tivemos ao longo deste período de governo, principalmente no segundo mandato do presidente Lula, foram mudanças baseadas num processo de composição de interesses e de conciliação de classes.
Foram mudanças importantes, mas mudanças que não promoveram grandes rupturas econômicas e políticas com os interesses das classes dominantes no Brasil. Por isso os mais pobres subiram, mas não foi à custa da diminuição dos privilégios, da riqueza e do poder dos mais ricos. Por isso é que nós nos confrontamos nas manifestações de junho com os impasses dessa política. Por um lado, uma população majoritariamente jovem, que teve acesso a direitos que a juventude das nossas gerações nunca tiveram e que demandam qualidade do serviço público e avanços democráticos. De outro lado, a presença organizada nas ruas da oposição e da direita brasileira, que nunca ousou, como ousou nesses últimos meses, colocar a cara nas ruas para disputar conosco. Esta grande novidade do cenário político brasileiro embaralhou as cartas, embaralhou o jogo político e faz com que nós tenhamos que pensar na resposta que tenhamos a dar a essa realidade. A presidenta Dilma, no seu pronunciamento à TV, disse, como o PT disse na véspera na sua resolução da Executiva Nacional, que não valia aquela análise conservadora, retrógrada, que muitas lideranças petistas expressaram na primeira semana de manifestações, colaborando para a estigmatização e a criminalização daqueles movimentos. Disse, pelo contrário, que aqueles movimentos serviriam para que uma nova energia política permitisse que as reformas que nós desejamos para o país pudessem ser implantadas. E a pauta da reforma política, do plebiscito e da constituinte foi plantada nacionalmente no debate nacional. A educação, a saúde, a mobilidade urbana tiveram o realce na proposta da presidenta Dilma para responder às reivindicações das ruas. Talvez a presidenta Dilma nunca tenha dialogado, como dialogou naquelas 2 ou 3 semanas com todos os movimentos sociais brasileiros. E esse caminho é um caminho que tensionou a base de governabilidade que nós montamos. Porque aquela base de governabilidade que estava baseada para transformações sem rupturas, não acompanhou a necessidade das mudanças. E o PMDB, o parceiro que o PT escolheu para ser o central na sua política de alianças, passou a ser, no Congresso Nacional e em muitos ambientes, hostil e combatente das principais propostas que nós apresentamos. Para o futuro, para o Congresso do PT, nós teremos que responder essa questão. De que forma nós aprovaremos uma plataforma radical de realização de reformas democráticas e populares com essa base de sustentação política que é claramente de centro e não comprometida com essas reformas. E o reencontro do PT com os movimentos sociais não é apenas um reencontro físico, porque nós nunca estivemos distantes, mas é um reencontro de agenda política, porque a agenda política do PT ao longo dos últimos anos foi uma agenda meramente institucional. A agenda social das lutas do país, a agenda da luta dos movimentos sociais era absolutamente secundária na elaboração política do PT. Portanto, uma plataforma democrática e popular exige uma nova relação do PT com o governo e com os movimentos sociais, com autonomia para construir uma agenda comum e distanciamento para que nós zelemos pelo programa do PT, da mesma forma que o governo zela pelo seu programa. O programa do PT é um programa necessariamente mais ousado. E o PT, abrindo mão do seu programa, abre mão do seu papel de organizador e de educador político das massas no Brasil. Essa relação que nós precisamos construir na nova direção, incorporando a elaboração e a agenda dos movimentos sociais, na elaboração e na agenda política do PT, exige um PT menos burocratizado, um PT
que responda ao desafio que as ruas colocou a todo o sistema político. Da mesma forma que a CUT e os movimentos sociais também foram desafiados a adotar a renovação das suas práticas, das suas concepções, dos seus meios de comunicação, da sua capacidade de mobilização. Esta é a agenda da nossa chapa. A chapa é pela esquerda que queremos o Brasil e da nossa candidatura a presidente nacional do PT.